Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso Senhor hoje nos ensina a um momento único para os apóstolos. Diante de um chamado, diante de uma decisão, diante de uma escolha, o nosso Senhor, Ele ora ao Pai. Ele vai a um lugar à parte para ter esse momento com Deus. Todos os dias, irmãos, nós temos este momento à parte com o Senhor. No momento de oração, no momento de entrega, no momento que nós voltamos o nosso olhar a Deus, que é o Pai, e também ao nosso Senhor Jesus Cristo, o seu agir, o mover do Espírito Santo. Então, o mover de Deus na nossa vida. Mas para que tudo isso aconteça, nós necessitamos de abrir o nosso coração. Nós necessitamos de ter uma decisão. Nós necessitamos de entender que a melhor decisão da minha vida é quando eu coloco Deus à frente. Não é quando eu tomo impulsos sem tomar uma decisão. Eu falo isso por quê? Porque eu já vivi várias vezes os erros e as falhas da minha vida. Mas hoje eu clamo muito a Deus que qualquer decisão que eu for tomar, que Ele coloque a mão sobre as situações. Sabe, irmãos, e hoje eu quero, para a gente começar esse momento, o nosso lecto divino, da Palavra de Deus, olhando para a vida pública do nosso Senhor Jesus e trazendo para a nossa vida, Jesus convida os outros homens a participarem da missão que o Pai lhe confia, anunciar o reino de Deus e convocar novamente os homens a reencontrarem o caminho do seu coração. Então ele convoca os homens a encontrar o caminho do coração de Jesus. É uma das coisas que nos chama a atenção no versículo 12, que Jesus sobe a montanha para orar e passa a noite em oração, antes de chamar os seus apóstolos. Isso nos indica que os apóstolos, que são chamados a se tornarem seus discípulos, são frutos dessa oração e intercessão. Então aqui ele já nos indica, a igreja que está nos orientando, que a própria igreja, todos nós, vemos esse fruto da oração para a tomada de decisões. Então é um exemplo da doutrina cristã do nosso Senhor. Diante de uma tomada de decisão, não é os homens, mas sim direcionado a Deus, direcionando dentro da igreja, mostrando o caminho da verdade. Então, queridos irmãos, a nossa igreja não é frutos humanos, mas sim é divino. Então a igreja de Cristo, os apóstolos olham, vê o mover de Deus. Os apóstolos nascem da oração de Cristo, do pedido de Cristo ao Pai, que chamasse aqueles que ele queria. Eu dou um exemplo aqui, quando Judas Iscariotes morreu, que ele tirou a própria vida, depois eles fizeram oração, os apóstolos lá em Atos, eles colocaram o outro no lugar de Judas para manter os 12, a igreja de Cristo ali vivendo em Atos. E, se eu não me engano, o nome é Matias. Eles fazem um momento de oração
Eles tiram ali a sorte, era 2 que tinham, e o nome de Matias sai ali naquele momento da oração. Eles levam a Deus, que Deus, naquele momento, tirasse aquele que fosse para somar com os 12 no lugar de Judas. Ele queria, e que o Espírito Santo nos ajude a perceber sempre em nossa vida que ser discípulo de Cristo é estar também inserido nessa oração de Jesus. Então, quando nós nos unimos a Jesus, quando nós vamos fazer algo, que nós elevamos a nossa voz a Deus, nós estamos inseridos com Jesus. Então, nós fazemos parte desse momento de oração com Jesus. Então, querido irmão, quando você eleva a tua voz a Deus, quando você clama diante de uma situação e você traz para a tua vida, você está inserido com Jesus para a tomada de decisões da sua vida. Então, hoje, para esse momento, nosso Lectio Divino, as perguntinhas, né? Então, primeiro, o que o texto diz? Nós acabamos de dizer. Tomada de decisão, momento de oração, se une a Jesus, a Igreja de Cristo. O que o texto diz para mim? Que a oração me leva a uma ação divina no meu agir. Então, diante do meu agir, diante de uma decisão, diante de algo que eu vou fazer, um momento de oração me leva diante de uma ação para o meu agir. Isso foi o mover que eu coloquei aqui, o que o texto diz para mim. Então, se eu for fazer algo hoje, se eu for fazer algo que vai o meu futuro, a minha vida, a minha saúde, o que eu for fazer hoje, eu vou levar para Deus e Ele vai me dar essa graça. Um abraço, Marli, um abraço, irmã, meu coração. Então, irmãos, o que o texto me leva a dizer a Deus? Eu oro abrindo meu coração a Deus. Então, neste momento, o que o texto me levou a dizer? Se eu tenho algo para mim tomar uma decisão na minha vida, se eu tenho algo para mim fazer diante do meu coração, da minha vida, do meu agir, eu devo hoje levar a Deus. Sabe, irmãos, eu coloquei a minha vida da minha esposa, dos meus filhos, nosso futuro, a parte de cada um, o profissionalismo de cada um, aquilo que Deus é para colocar no coração de cada um para ele seguir um caminho de trabalho, de honestidade. Foi o que eu pedi muito para Deus hoje. E Deus, irmãos, já começou agindo lá no rosário da madrugada. Já foi me mostrando o mover, o que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei aqui neste momento da palavra, eu falei, nossa, que bênção na minha vida. E Deus já foi me colocando um agir hoje. Coloca a mão no teu coração. E você tem que tomar uma decisão muito importante hoje. E você falava, o que eu vou fazer? O que é o certo? O primeiro passo, irmãos, nós já estamos dando. É mostrando para Ele o que nós vamos fazer. O segundo passo, aceitar aquilo que Deus colocar. Importante, isso que eu vou fazer vai me tirar do céu? Não. Glória a Deus, já deu o primeiro passo importante. Mas isso que eu vou fazer vai me tirar das coisas de Deus, vai me tirar do céu, vai atrapalhar minha vida com Jesus? Eu estou colocando isso mais importante do que a Deus? Se isso não aconteceu, se isso já aconteceu, Deus já está te mostrando. Ah, mas eu não consigo porque é uma coisa difícil. Reza, fala, Senhor, me dê outros caminhos, me dê outras situações, me dê outras coisas melhores. Talvez, irmão, você até com uma enfermidade, era para você ir num lugar, Deus não permitiu. Você falou, por que isso? Porque não era lá, irmão. Porque não era o momento. Você está rezando, você está entregando a Deus. Então, outra coisa que o Senhor já me coloca agora, não murmure diante de uma oração que você fez e Deus não permitiu. Não é que não era para você ir, não é que você é um derrotado, não é que você... Não. Você está nas mãos de Deus, mas só que Deus está comandando. Às vezes a gente quer comandar, quer fazer do nosso jeito, mas Deus sabe o melhor. Talvez essa profissão que você ia ser não deu certo. Talvez o teu estudo que você ia fazer não deu certo. Por quê? Porque Deus tem coisa melhor para você. Deus tem direcionamento melhor na sua vida. Deus tem coisas melhores para nós. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente não percebe, mas tem algo que nós íamos fazer que ia nos tirar da graça, mas Deus não quer. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o tanto que você é um filho e uma filha estimada para Ele. E o que você tem lutado, o que você tem vivido na sua vida. Por isso, Senhor, derrama a Tua graça no coração de cada um de nós. Hoje nós colocamos diante da nossa vida o Teu querer. Ilumina, Senhor, o coração de cada irmão que está vivendo agora. Ilumina o coração da minha família, o meu coração.
diante daquilo que eu coloquei para Ti, Jesus, hoje. O Senhor vai direcionar o nosso coração, Senhor. Sabe, irmãos, quando eu falei para Deus o que Deus me mostrava, foi o que Deus colocou. Eu estou te dando uma ferramenta de trabalho que você vai colher honestidade. E, para os seus filhos, um bom exemplo. Então, é aquilo que eu falei. Nós temos que olhar se essa nossa ferramenta de trabalho, se o meu mover, eu vou ser um homem justo e verdadeiro. Se me faz eu errar, se faz eu pecar. Infelizmente, irmão, temos que renunciar. Infelizmente não, porque Deus vai dar coisa boa. Nós não vamos ser infelizes, nós vamos ser felizes com Jesus. Ele vai dar caminhos melhores. E eu creio, eu acredito. Por isso, Senhor, entrega em Tuas mãos o nosso dia de hoje. Entrega em Tuas mãos a vida de cada irmão. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, por essas palavras. Que a cada dia, Senhor, nos dê essa graça de nós colocarmos o nosso dia em primeiro lugar à Tua presença, para que o nosso dia seja abençoado, iluminado, e que diante de uma provação nós colocamos a força, a fortaleza, nós colocamos a esperança. Diante de uma provação nós começamos a louvar, Senhor, a Tua graça, porque o Senhor está cuidando de nós. Diante de uma provação, diante de uma dificuldade, nós não temeremos, porque o Senhor disse: no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, porque eu venci o mundo. E Deus está derramando coragem na nossa vida, está dando graça para nós nos levantarmos do abatimento, ressuscitando corações que estavam presos, aprisionados, com medo, porque hoje o Senhor disse para mim e para você, Ele nos deu um caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe, irmã. Que lindo testemunho. Que Deus abençoe e ilumine. Que Deus traga vida nova. Que Deus traga direcionamento para vocês. Junto conosco neste caminho de graça. Obrigado, Senhor. Um abraço, irmãos, vocês pela participação. Que Deus ilumine. Para que Deus traga vida nova. Para que Deus dê direcionamento. Testemunho lindo de graças. Obrigado, Senhor. Encerramos esse momento com um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Mas nós vamos fazer o sinal da cruz, mas por causa do tempo, e vamos rezar o Pai Nosso e 3 Ave Maria, agradecimento a Deus, para que possa cada dia nos dar força para nós estarmos aqui. 5h45, Café com Jesus do Catecismo da Igreja Católica, 6 horas, nosso Lectio Divino. Quando eu atraso, irmãos, é porque a graça precisa preparar mais, precisa de tempo mais, que nós estamos fazendo a quaresma. Com São Miguel, com o Exército São Miguel, com o Frei Gilson. Então, nós precisamos beber da graça. Então, que Deus ilumine e abençoe quando a gente estiver ao vivo, porque nós vamos começar. Então, que Deus abençoe e ilumine o coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Um abraço, irmãos. Que Deus abençoe, assim na terra como no céu.